Olá, irmãos, graça e paz. Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede. Louvado seja Deus pelas misericórdias dEle, que se renova essa manhã sobre as nossas vidas. E ai de nós, se não fossem as misericórdias do Senhor, na verdade. Quero trazer ao nosso coração um texto para a nossa meditação, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 28, versos 18 ao 20, que nos diz assim: Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Louvado seja Deus. Amados, nesse dia, a palavra que o Senhor traz ao meu e ao seu coração é promessa. Esse texto nos fala de uma promessa que o Senhor Jesus fez aos seus discípulos. Jesus sabia que a partir daquele momento, a responsabilidade de pregar acerca do reino de Deus, de falar acerca do amor de Deus, de anunciar o ano aceitável do Senhor, de falar das boas novas, estava com os discípulos. Jesus ele ficou durante um período do seu ministério, ele caminhou com os discípulos, ele instruiu os seus discípulos, ele deu exemplo aos seus discípulos de como seria feito. E naquele momento ali o Senhor Jesus estava trazendo ao coração dos seus discípulos uma promessa. Irmãos, uma promessa é um compromisso feito, é uma palavra dada. E quem estava fazendo aquela promessa, quem estava assumindo aquele compromisso, quem estava empenhando uma palavra, era o próprio Senhor Jesus. Ele estava ali fazendo a promessa aos seus discípulos de que estaria com eles todos os dias, até a consumação dos séculos. A partir daquele momento, até a eternidade, o Senhor Jesus estaria ali. Ele seria o Deus presente na vida dos seus discípulos. E a promessa, amados, é um compromisso feito. É uma palavra dada que é honrada. Lá no Salmos, capítulo 33, verso 4 diz: Pois a palavra do Senhor é verdadeira, a palavra do Senhor é reta, Ele é fiel em tudo que faz. Amados, o nosso Deus, Ele não é homem para que minta. O nosso Deus não é homem para que se arrependa daquilo que faz, se arrependa das promessas que nos fez. Ao contrário, quando o Senhor Deus nos faz uma promessa, quando Ele faz um compromisso para conosco, Ele cumpre a sua palavra, Ele cumpre o seu compromisso, Ele cumpre a sua promessa, e Ele não faz isso mediante aquilo que nós somos ou aquilo que nós merecemos, mas Ele faz isso pelo caráter dEle, pela natureza dEle, que é fiel em tudo que diz, pela palavra dele, que é verdadeira. E a promessa do Senhor Jesus aqui, amados, foi que ele estaria presente em todos os momentos, todos os dias, na vida dos seus discípulos. O nosso Deus é Deus presente na minha e na sua vida. Cada capítulo da nossa história, o Senhor Jesus se faz presente, e a promessa que ele nos fez de estar conosco, de estar continuamente conosco, não é uma promessa que tem prazo de validade. Não estamos falando aqui de algo, amados, algo passageiro, de algo temporário, não. Estamos falando de algo para a vida toda. Estamos falando de algo no presente e no porvir. Estamos falando de algo aqui e na eternidade. Estamos falando de uma presença constante, de ter continuamente a presença de Jesus nas nossas vidas. E quando Jesus diz aqui, eis que estou convosco todos os dias significa sempre. Todos os dias é faça chuva ou faça sol. Todos os dias é a todo momento, seja ele bom ou ruim. Todos os dias é em toda situação, seja ela, amados, no vale, seja no monte, seja qualquer situação das nossas vidas, das mais simples às mais adversas, o Senhor Jesus está conosco. E muitas vezes nós temos dificuldade em acreditar na presença constante de Jesus quando algo foge do nosso controle.
Às vezes, quando tudo está tranquilo, quando o mar está calmo, nós acreditamos fielmente que Jesus está ali dentro do nosso barco. Mas quando as ondas se agitam, quando a tempestade se levanta, quando o barco balança, nós somos tentados a duvidar da presença de Jesus, mas ele continua lá dentro do barco. Ele continua ali dentro do barco. Ele estava lá quando o mar estava calmo e continua dentro do barco quando o mar está bravio. Ele está conosco quando estamos no monte, quando a situação é favorável, mas ele continua conosco quando estamos no vale, quando a situação é adversa. Ele continua conosco quando estamos lá no deserto, ele caminha conosco. Ele que prepara providências no deserto. Toda vez que enfrentamos um deserto, amados, ele está ali conosco. Ele que providencia a coluna de fogo. Ele que providencia a nuvem de glória. Ele que providencia maná. Ele que providencia o sustento. Ele que providencia todas as coisas. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus presente. Então, se Cristo nos prometeu a sua presença constante, então, por que nós não permitimos que ele seja participante da nossa vida em tudo? Participante nas decisões, cada uma delas. Participante das nossas escolhas, aquelas que fazemos a todo momento. Jesus, ele é a parceria perfeita de vida. Jesus é o seu parceiro perfeito. Jesus é o meu parceiro perfeito. Ele é aquele que nos prometeu estar conosco todos os dias. E ele é aquele que honra a sua palavra, porque a palavra dele é verdadeira, a palavra dele é fiel, ele é fiel em tudo que faz, ele é fiel em tudo que diz, ele jamais vai te abandonar. Muitos podem te abandonar, muitos podem até ter te abandonado em algum momento da sua vida, mas você pode ter certeza que nesses momentos em que você sentiu sozinho, nesses momentos em que você sentiu a dor do abandono de alguém, Jesus permaneceu com você, Jesus continuou com você, Jesus estava lá com você. E tanto que ele estava com você, que você está de pé, apesar das lutas que você tem enfrentado, apesar das muitas adversidades que você tem enfrentado, Jesus está com você e te fez permanecer de pé. E é ele que vai te conduzir à vitória, é ele que vai te conduzir, amados, ao final. Que vai fazer você, fazer como o apóstolo Paulo diz, combater o seu bom combate, chegar ao final da sua carreira, preservando a sua fé, a fé no Deus presente na sua vida. O mesmo Deus que estava com Davi, quando ele foi ungido rei, amados. Davi foi ungido rei, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, diz que Deus deu uma ordem a Samuel, falou assim: Samuel, vai na casa de Jessé, porque da casa dele eu já escolhi um rei sobre Israel. A Bíblia diz que quando Samuel entrou na casa de Jessé, Jessé fez passar todos os seus filhos diante dele, e Deus falou: não é nenhum dele, falta um. Chame o moço, chama o menino que se encontra lá no pasto, chama ele. Não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar, falando de Davi. E a Bíblia diz que quando Davi entrou naquela casa, o Espírito Santo falou com Samuel: é este o meu escolhido, unja ele. E a Bíblia diz que Davi foi ungido. E no verso 3 de 1 Samuel 16 diz: e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi embora para Ramá. Irmãos, a partir daquele momento que Davi foi ungido, ainda menino, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou de Davi. O Espírito Santo que estava com Davi, naquele momento em que ele foi ungido, rei de Israel, o mesmo Espírito Santo permaneceu com Davi quando ele se sentia angustiado, quando ele se sentia aflito. Foi ele que afirmou isso no Salmo 23. Ali ele demonstra a confiança que ele tinha no Senhor. Ele demonstra ali a certeza que o Senhor era com ele. Ele declarou que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele tinha certeza que o Senhor estava ali com ele. Ele tinha certeza que a bondade do Senhor, que o amor do Senhor seguiria ele por todos os dias da vida dele, fosse na aflição ou fosse nas suas vitórias.
fosse no momento em que ele celebrava uma vitória, ou fosse no momento em que ele se sentia angustiado, Davi tinha certeza que a bondade e o amor do Senhor o cercava, que a bondade e o amor do Senhor seguia ele todos os dias da vida dele. Então, o mesmo Deus que ungiu Davi como rei, é o mesmo Deus que estava com Davi nos seus momentos de angústia. O mesmo Deus que dava vitória a Davi. É o mesmo Deus que consolou Davi dentro da caverna de Adulão, quando ele fugiu da presença de Saul. O mesmo Deus é o Deus presente. Sabe o que Deus está falando ao meu e ao seu coração? Ele é Deus que te ungiu, o mesmo Espírito Santo que ungiu a Davi, que se apoderou de Davi, é o mesmo Espírito Santo que ungiu você. Lá em Isaías 61:1 diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque Ele me ungiu. Então, o mesmo Espírito Santo ungiu a mim, ungiu a você, e a partir daquele momento em que entregamos nossa vida a Cristo, a partir daquele momento em que Ele, pelo Espírito Santo, nos ungiu, Ele se apoderou de nós. A partir daquele momento, amados, ele fez um compromisso, uma promessa de estar conosco continuamente. Então, Jesus tem feito o mesmo conosco, o mesmo que ele fez com Davi. Ele fez comigo e com você. A bondade, o amor dele nos seguem todos os dias. O Senhor tem nos cercado com seu amor, com a sua graça. O Senhor tem feito a misericórdia dele se renovar todas as manhãs. Então, seja no momento de celebração da sua vida, no momento de comemoração de vitórias, o Senhor está com você, Ele te deu aquela vitória. Ou no momento em que você se sente angustiado, no momento em que você se sente aflito, naquele momento em que você, também por medo, muitas vezes, entra dentro de uma caverna e fica ali quietinho, isolado, sozinho, chorando as suas dores. Lá o Senhor está com você, te consolando. Lá Ele está presente com você, te animando, te levantando e te tirando desse estado de sofrimento. Ele é Deus presente. O mesmo Deus que a Bíblia diz no livro de Daniel 6, que estava com Daniel quando ele orava. A Bíblia diz que Daniel já era hábito dele, era costume de Daniel. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia. Ele orava a Deus, apresentava a Deus suas orações, ele dava graças ao Senhor. Isso é comunhão, isso é intimidade. Ele orava porque sabia que o Senhor estava ali com ele, que Deus ouvia ele, ainda que ele estivesse ali fora da sua terra, fora do seu lugar, ainda que ele estivesse ali sendo levado cativo, ele sabia que o Senhor Deus estava ali com ele. Então, o mesmo Deus que ouvia as orações diárias de Daniel, foi o mesmo Deus que entrou com ele dentro da cova dos leões. Foi o mesmo Deus que, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, foi o mesmo Deus que enviou o anjo dele para dar livramento a Daniel. Que Daniel foi lançado na cova dos leões, mas a Bíblia diz que Daniel, ele foi poupado. Daniel foi livre dentro da cova dos leões e ele mesmo afirmou: não, rei, pela manhã, rei, Deus enviou seu anjo. Deus enviou seu anjo, ele esteve aqui comigo, ele me livrou da boca dos leões. Amados, Deus é contigo, ainda que muitas vezes você seja jogado por uma situação em que você se sinta dentro da cova e que leões te cercam, furiosos para te devorar, como se essa situação não fosse passar, essa luta não fosse cessar. Não se preocupe, o mesmo Deus que ouve o seu clamor, o mesmo Deus que ouve as suas orações, é o mesmo Deus que envia o anjo dele para te cercar, para te guardar, para não permitir que o inimigo te toque, para não permitir que aquele que ruge como um leão, mas não é o leão, que ele não te devore, porque o leão da tribo de Judá, ele é o Deus que te guarda, ele é o Deus presente, sempre presente, é o Deus fiel a todas as promessas que nos fez, amém? Deus é contigo. Toda luta, ela passa. Toda situação, por mais adversa que seja, ela vai passar, porque o Deus está presente com você dentro dessa situação. E é Ele que te diz: essa peleja não é tua, essa peleja é dele. E se Deus guerreia, amados, por mim e por você, a vitória é certa, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, que Deus te abençoe. Aqui é Cecília Moraes.